Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, capítulos de 3 a 7 do livro de Jó. Capítulo 1 e 2, a gente viu que Jó perdeu fortuna, perdeu família, né? Teve o corpo coberto por chagas. No capítulo 3, ele vai começar a lamentar, começa com o discurso dele, né? Depois disso, né, todo o mal que Jó sofreu, ele abriu a boca e amaldiçoou disso seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite que se disse nasceu o menino, transforma-se aquele dia em trevas. E Deus lá do alto não se importe com ele, nem resplandeça a luz sobre ele. Você vê que o Jó está num processo aqui de sem entender nada, né? Na verdade, ele está em desespero. É uma coisa que é natural do ser humano, e o ser humano também faz a mesma coisa. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é a questão aqui. Por que está acontecendo comigo? Né? Por que não morri ao nascer, não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receber e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Está dizendo aqui, está morto na sepultura, né? Porque se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e ela não vem, e procuram mais do que é um tesouro escondido, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura, porque dá vida àquele cujo caminho é oculto. Por que Deus fechou as saídas? O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Todos nós tememos isso, esses infortúnios, doença, problemas financeiros, de uma forma geral. Mas a gente tem que lembrar que essa questão da justiça divina está presente aqui no livro de Jó, e um contexto aqui que foi escrito muito depois para os israelitas, né? E a gente sabe que o ser humano vai ter aflição aqui, a natureza caída do ser humano, mesmo aqueles que são salvos, confessaram Jesus como seu único suficiente Salvador, mesmo eles. Nenhum ser humano está isento disso. E aí, ele faz, um dos amigos vai falar, então respondeu Elifaz de Temã a Jó: se alguém se aventurar a dizer uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você a tantos você ensinou, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora se vê em dificuldade, você desanima quando é atingido, fica prostrado, sua vida piedosa não lhe inspira confiança. E aqui você está vendo aqui que ele está realmente preocupado com Jó, aqui nesse primeiro contexto, preocupado com Jó, e ele está falando assim: olha, cadê sua confiança em Deus? E na verdade está exortando para que ele não desanime nesse primeiro pedaço. E fala da vida piedosa, né? Porque se Jó tinha uma vida piedosa, ele não tinha por que temer a Deus, né? Tinha que continuar confiando e falar para ele mesmo as palavras que ele sempre falava para alguém, né? Porque ele confortava alguém. O seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? E você vê interessante aqui que ele fala do procedimento irrepreensível, né? Que essa expressão usada somente por Elifaz, né? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Isso aqui é interessante, porque aqui quem semeia vento pode ter tempestade, né? Isso é uma questão bíblica realmente. Poderá, e aí ele faz colocar uma questão para Jó aqui: poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Você está perguntando para Jó aqui: você está se julgando que é mais justo que Deus, você não peca? Estou perguntando para ele. Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? E aí ele coloca: clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestiais você se voltará? Interessante, né, isso aqui. Ele faz, e aqui ele dá a entender que Jó sente nutre um ressentimento contra Deus. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo.
Parece que ele está sugerindo que Jó tem algum ressentimento contra Deus, né? O que não seria uma coisa que não fosse natural, seria uma coisa natural mediante o sofrimento dele. Mas a questão aqui é a justiça divina, né? No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. A gente vê aqui que a dificuldade é inerente do ser humano. As dificuldades são inerentes do ser humano, da natureza caída. Jesus disse: no mundo tereis aflições. É preciso ter isso sempre em mente. Nós não vamos viver em aflição. A vida não é uma aflição eterna. É como você perder um parente, um pai ou uma mãe. Você viva o luto, mas não viva de luto. A gente não pode ver uma vida só de lamentações, que há muitas coisas boas na vida. E aí ele vem e coloca: ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salvos das garras poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça se cala a própria boca. Está falando da misericórdia de Deus, né? Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreza a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata o ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. Está insinuando que Jó aqui tinha algum pecado, alguma iniquidade, né? E aí Jó vai responder: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veria que o seu peso é maior do que da areia dos mares, por isso minhas palavras são tão impetuosas. Aqui Jó está justificando que o seu sofrimento está demais para ele. A gente sempre faz isso, né? Uma bela poesia aqui. E pede também que as palavras amargas que ele falou no capítulo 3 sejam compreendidas compassivamente, como um desabafo. Verdade, né? As flechas do Todo-Poderoso são encravadas em mim, meu espírito suga delas o veneno, os terrores de Deus me assediam. Ele fala: se Deus se dispudesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria consolo, minha alegria e meio a dor implacável de não ter negado as palavras do santo. A gente vê aqui que Jó teria alegria no porvir de saber que tinha permanecido leal a Deus. Aqui Jó fala isso, né? Um homem desesperado deve receber compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. É que ele está cobrando, ele faz ali as palavras duras, né? do amigo, porque um amigo, num momento difícil, o silêncio e a presença valem ouro, né? E confortam, né? Mas agora tenha a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Considere a questão não ser injusto, tornem analisada, pois minha integridade está em jogo. Colocou a integridade de Jó em jogo aqui. Será que você é tão piedoso assim? Será que alguma coisa que eu fiz? Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Não é pesado o labor do homem sobre a terra? Seus dias não são como os de um assalariado como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o do salariado que espera ansioso pelo pagamento? Isso aqui está lembrando muito algumas passagens de Eclesiastes, né, meus irmãos? Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferido, minha pele está rachada e vertendo pus. Aqui a gente vê o sofrimento e o desespero de Jó, né? Com a situação dele. Assim como se a nuvem se vai e desaparece, assim quem desce a sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, sua habitação não mais o conhecerá. Por isso não me cala a minha aflição, e do meu espírito desabafarei, na minha amargura da minha alma farei as queixas. Deus não proíbe a gente de desabafar, não existe nenhum tipo de proibição dessa, amigo, mas conservar a esperança e a fé é o fundamento das coisas que não podemos ver. É essa fé aqui que sustenta a gente em todo o processo de sofrimento que a gente tem, ou qualquer infortúnio na vida. É essa fé que sustenta, não é a própria força do próprio braço, não. É a fé em Cristo, a fé em Deus que sustenta, né? Mas isso não significa que você não possa falar. E não creia que você seja maldito porque você está passando
passando alguma aflição, nada disso. Que é o homem? E aí faz a pergunta assim: que é o homem para que lhes dê importância e atenção, né? Para que o examines a cada manhã e prove a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar? É interessante da gente observar isso. Isso faz referência a um salmo, né? 144:3, né? E quem é o homem para que Deus se importe? E ele questiona Deus aqui de uma forma mais contundente. Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas minhas ofensas? Não apago meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu já não mais existirei. E aqui é interessante a gente observar aqui que ele admite, porque já está admitindo, por que o Senhor não perdoa minhas ofensas? Sem saber que tinha ofensa, que não há ninguém, e aqui coloca uma coisa muito clara, não há ninguém santo, nem ninguém perfeito que não cometa pecado. Isso é o que ele coloca aqui. Né? E não consegue compreender porque Deus se recusa a lhe perdoar. Deitarei no pó. E aí, aqui tem uma questão que é do mundo do além, né? Segundo aquelas alusões da Mesopotâmia naquela época, a esse respeito. Aqui você vê que eles não falam muito eles não falam em eternidade aqui, não foi para a gente pensar, mas a gente sabe que a gente está guardado no Espírito Santo de Deus, a gente sabe da eternidade e a gente sabe que aqui nesta vida Deus controla a nossa história, a história do mundo, e a fé em Cristo nos sustenta, porque ela é uma força operosa que nos sustenta. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém. Glória a Deus.